Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Sou o professor Magno. Trabalharemos a disciplina Aplicações para o Web. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, para vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar. Nesta aula, nós estudaremos elementos, linguagens e técnicas de programação de sites. Vamos conhecer as tecnologias utilizadas para o processo de desenvolvimento de um site. Tudo isso de forma simples e contemporânea. Vivemos hoje numa era em que a internet ocupa um espaço cada vez mais importante em nossas vidas pessoais e profissionais. O surgimento constante de aplicações web para as mais diversas finalidades é um sinal claro de que esse mercado está em franca expansão e traz muitas oportunidades. Aplicações corporativas, comércio eletrônico, redes sociais, filmes, música, notícias e tantas outras áreas estão presentes na internet, fazendo do navegador o software mais utilizado de nossos computadores. Esse curso pretende abordar o desenvolvimento para aplicações web e sites que acessamos por meio do navegador de nossos computadores, utilizando padrões atuais de desenvolvimento e conhecendo a fundo suas características técnicas. Discutiremos as implementações dessas tecnologias nos diferentes navegadores. Linguagens de programação como HTML, CSS e JavaScript serão vistas em nosso curso em profundidade. HTML, CSS e JavaScript são conceitos novos para você? Não se preocupe, estaremos conhecendo cada um dessas no decorrer do nosso curso. Vamos conhecer mais estas linguagens na prática. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de aplicações para o web. Então, nessa segunda aula, nós iremos tratar sobre os elementos, as linguagens e técnicas de programação de site. O objetivo dessa aula é a gente aprender a confeccionar um website através de linguagens e técnicas de programação. Assim como escolher as melhores tecnologias, entender como elas funcionam e como aplicá-las, de maneira prática e eficiente. As tecnologias e ferramentas, elas foram escolhidas baseadas em facilidade, no sentido de que possa oferecer facilidades de vocês estarem baixando ou adquirindo essa ferramenta e na facilidade também de aprendizado, sendo que nossas ferramentas elas são open source, código, ou seja, são código em código aberto. Indicamos aqui a utilização do banco de dados, MySQL, e o PHP, onde o PHP é uma linguagem utilizada para gerar conteúdo dinâmico em site. Ela é de fácil acesso e fácil aprendizado. O MySQL, é indicado para a utilização de bancos de dados. Então, por exemplo, o MySQL ele é utilizado quando você entra em determinada página e preenche um formulário, onde esses dados serão salvos. Serão salvos em um banco de dados, Geralmente, o mais popular na internet é o MySQL. Então, suas informações ficam salvas nesse banco de dados. Ok?
Estudaremos também a linguagem HTML, né? É uma linguagem de marcação de hipertexto. Ela é utilizada para produzir páginas na web. Por exemplo, o HTML é responsável por estruturar o site, no sentido de que um site sempre tem cabeçalho, tem o corpo e tem o rodapé. Então o HTML ele proporciona essa estruturação do site, assim como também inclui certas mídias, como imagem, links, textos, ok? Outra linguagem que a gente vai estar usando aqui é a linguagem de script, né? É uma linguagem considerada leve, né? Ela fica do lado do cliente. Vocês podem, um exemplo de JavaScript é quando você preenche o formulário e no campo e-mail você esquece de colocar o arroba, por exemplo. Então quando você clica no botão enviar, simplesmente aparece uma mensagem de erro falando que o campo e-mail foi preenchido de forma errada, né? Inconsistente. Então o JavaScript ele está ali mandando um alerta. Quem faz essa questão de validação de formulário geralmente é o JavaScript, ok? E animações também em páginas web. Quando você vê aqueles banners subindo e descendo na página, essas animações geralmente elas são feitas utilizando linguagem de script. Uma desvantagem é que você, como ela roda do lado do cliente, você pode estar desabilitando ela do lado do cliente no navegador, desabilitar JavaScript. E se você clicar de novo, por exemplo, no formulário lá de enviar, os dados vão ser enviados por servidor sem ter tido o devido tratamento, né? Envia dados errados. É por isso que o pessoal costuma fazer uma validação tanto do lado do cliente como do lado do servidor. Ok? Vamos para o nosso próximo slide aqui. Nosso próximo slide é a escolha da tecnologia CSS. Então, quem é que adiciona as cores rosa, vermelha no texto, por exemplo? É o CSS. Ele estiliza a página. Ele coloca cores, tamanho de fonte e etc. Então, ele é utilizado para estar definindo a apresentação de documento. Então, a gente vai estar conhecendo mais um pouco aqui essa questão da estilização do site. Então, basicamente, as principais linguagens que a gente vai utilizar é o HTML, JavaScript, CSS e o PHP. Aqui tem uma estruturação básica de um site eletrônico, né? Que basicamente vocês conhecem. Todo site ele tem um topo, onde esse topo ele tem a marca, né? O logotipo, um campo de busca, a navegação, que é o menu, né? Uma navegação global que acessa todas as páginas, né? Tem um rodapé, geralmente ficam as datas e os créditos de quem desenvolveu essa página. Então, basicamente, a estrutura de um website se dá dessa maneira, ok? Então, vamos instalar aqui a linguagem HTML. Então, para utilizar essa linguagem, a gente precisa emular um servidor web. Então, para emular esse servidor web, a gente utiliza o pacote do Champ. O Champ. O que esse programa faz? Esse programinha aqui. Ele te dá o ambiente de internet. Você vai trabalhar na internet de forma localmente. Então ele te dá um servidor Apache, te dá um servidor de banco de dados. Ele cria esse serviço que possibilita você estar utilizando localmente um ambiente da internet sem estar precisando fazer a contratação de um servidor web online. Então para baixar ele é bem simples. Você pode abrir um navegador de sua preferência, Google mesmo, digitar Champ. Aqui, ó, vai aparecer aqui, ó. É o nosso primeiro resultado. Você clica em download. E baixa, né? Baixa aqui. A gente vai trabalhar aqui com PHP
5.6, então o ideal é que vocês baixam esse aqui, né? Pode ser 32 bits mesmo, não tem problema. Mas aí a gente tem aí, ó, se você trabalha com Linux, pode estar baixando a versão para Linux. OS, para quem tiver. Então ele já vem com uma série de recursos prontos para serem instalados, ok? Basicamente a instalação é bem simples. Não fogem do que vocês já estão acostumados. Que é next, 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 avançar, 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 avançar. Ok? Então vamos só abrir aqui o instalador. Você clica em sim, ok. Ok. Aí a tela para instalação do Champs. Next. O que vai instalar? MySQL, FileZilla, Tomcat. Então são todos os nossos servidores que a gente vai estar utilizando aqui e alguns programas básicos. Next, escolhe o diretório. Ok. A gente aqui não vai instalar porque eu já tenho instalado na minha unidade H. Outra ferramenta útil também é o Sublime. A gente vai precisar de um editor de código, uma plataforma onde a gente possa estar escrevendo os nossos códigos. Então a gente vai utilizar aqui o Sublime. Então primeiro a gente baixou o Champ, né, que é para emular o nosso ambiente de internet. Depois a gente agora precisa baixar o que? Sublime, que é para a gente poder estar escrevendo alguns códigos. Então mesma coisa, Sublime, pode digitar no Google mesmo, não tem problema, simples. Primeiro resultado, download. Tem aqui o Sublime para o sistema operacional de sua preferência. Você baixa, next, next, next. Não tem segredo, a instalação também não. Ok? Então depois que instalou, você pode dar um double clique. Tá abrindo aqui o Sublime. Então vamos criar o nosso primeiro Alô Mundo aqui em HTML. Então para criar o primeiro Alô Mundo, você vem aqui em File, New File, File de novo, Save, ou uso o atalho Ctrl S. Vamos lá no Champ, ok? Onde está instalado a sua unidade, onde está instalado o Champ na sua unidade, você vai procurar, né? Então aqui vai ter uma pastinha chamada Champ. Você dá 2 cliques, vai ter uma outra pasta chamada htdocs. É nessa pasta que a gente vai estar guardando todos os nossos projetos, ok? Então aqui eu vou criar um novo projeto. Para mim estar criando um novo projeto, basta eu clicar em nova pasta, aula 2, vou dar o nome desse projeto de aula 2, abro essa pasta. No nome aqui embaixo, ó, eu coloco index.html, ok? Tipo de arquivo, pode deixar aqui qualquer tipo. E clico em salvar. Salvei. Então, o HTML, ele inicia com a tag de maior e menor. E dentro dessa tag, você coloca o nome dela, né? Então aqui no caso, vou criar uma tag chamada HTML. Então toda tag, ela tem uma abertura e um fechamento. Então se eu abro uma tag aqui chamada HTML, eu tenho que fechar ela aqui colocando essa barra e escrevendo o nome da tag aqui, né? HTML. O que essa tag faz? Ela simplesmente fala para o nosso navegador que a gente vai estar utilizando o código HTML. Então, fazendo uma analogia aqui com o ser humano, a gente cria um cabeçalho, um header. Ok? Abre essa tag, fecha. Onde vai conter informações sobre o cabeçalho da nossa aplicação. Ok? Então aqui eu vou colocar aqui o auto tag chamado título. Ok? Então aqui eu fico no cabeçalho.
Já já a gente vai estar mostrando aqui como é que vai estar acontecendo a saída aqui desse código. A gente criou então um head, um cabeçalho. Então o que que a gente falta criar agora? Um corpo, né? Já viu cabeça sem corpo? Então a gente cria aqui um corpo. Body, criando nossa tag body. Traduzindo aqui de inglês, head é cabeça, título, title é título e body aqui nosso corpo. Escreve aqui alô mundo. Salva com atalho. Salvei aqui com atalho Ctrl S para não precisar vir aqui em File, Save. Então no nosso navegador, o que que a gente faz? Digita aqui, ó, local host. Então aqui, ó, vejam que apareceu aqui nosso projeto, aula 2. Tomem cuidado, porque aqui no Champ, ó, eu já iniciei o servidor à parte aqui. E se eu parar aqui esse serviço e clicar em voltar aqui no navegador e pedir para atualizar, aí, ó, não é possível acessar esse site. A conexão com o localhost foi recusada. Então lembre-se que para estar acessando esse localhost, o servidor local, eu tenho que ir lá onde está o meu champ, ok? Então eu venho aqui na minha unidade, no caso aqui champ, e tem aqui champ control. Você dá 2 cliques, né, um double clique, vai aparecer aqui para nós essa telinha. Você clica aqui em start, clicou em start, o serviço já está rodando na porta 80. Então vamos lá. Aí agora ficou fácil, né? Localhost, 2 pontos aqui só para falar uma porta aqui. Ok? Então vai estar aparecendo isso aqui para vocês. Caso não apareça assim dessa forma essa tela, observação aqui, hein, pessoal, bastante atenção. O que que você vai fazer? Você vai digitar localhost barra e o nome do seu projeto, aula 2, ok? Então já acessa diretamente o seu projeto. Veja que apareceu para nós alô mundo. Calma que a gente vai corrigir isso aqui, não reconheceu o nosso C cedilha. E aqui, ó, no topo aqui, ó, do lado desse ícone laranja aqui do champ, apareceu aqui, ó, eu fico no cabeçalho. Então todas as informações do cabeçalho fica dentro da tag head, ok? Fica aqui dentro dessa tag head. E aqui eu coloquei um título para essa informação do cabeçalho, ok? Mudando aqui, ó, salvo. Aí, ó, só um título. Então vamos corrigir aqui o nosso C cedilha, né? Para estar corrigindo, o que a gente precisa estar fazendo? Criando aqui uma tag, né, chamada meta, onde a gente vai colocar aqui, ó, char7 UTF 8, ok? Então aqui agora, ó, com esse comando ele já reconhece nossa cedilha, os nossos acentos e tudo. É um padrão internacional onde reconhece todos os caracteres alfanuméricos, né? Tanto acentuação, cedilha, aqueles caracteres lá, se for no caso em outra língua, acho que se eu não me engano, japonês, mandarim, então ele consegue estar reconhecendo aí todos os caracteres possíveis de diferentes línguas, ok? Então vamos aqui nos deter ao HTML, então a gente falou aqui, ó, que as tags aparecem sempre
Então a gente falou aqui que as tags aparecem sempre entre os sinais de menor que e maior que. Então aqui a gente tem aqui uma tag H1. Vamos ver aqui o que faz essa tag H1. A gente coloca aqui H1. Abriu, fechou. O que faz H1? Salva, vamos ver na nossa página. Então H1 aqui, ó, ele serve para estar utilizando em títulos. Por quê? Em títulos de artigos. Por quê? Porque ele aumenta o tamanho da fonte e coloca ela em negrito. Ideal para se estar utilizando em títulos, né? Então geralmente, quando você vê um título lá grande, ele está em H1 e o conteúdo do artigo está aqui embaixo, né? Eu fui salvar aqui no Sublime, apareceu essa mensagem aqui. Geralmente vocês vão estar vendo essa mensagem perguntando se vocês gostariam de registrar ou não. Não tem problema, pode clicar aqui em cancelar. A gente vai estar usando a linguagem, a licença free. Salva. Ok, então aqui seria basicamente o título, conteúdo. O que é possível fazer com HTML? HTML, a gente coloca conteúdo, né? Mas a gente também pode estar colocando links. Eu sou um link, ok? O link, ele é colocado com a nossa tag A. Aqui a gente está abrindo aqui a tag A e fechando a tag A, ok? Vamos deixar assim. O que vai estar aparecendo aqui no navegador? Eu sou um link, ok? Só que eu tenho que ter uma referência. Eu tenho que falar para onde esse link vai, né? Porque geralmente os links funcionam dessa forma. Então geralmente os links funcionam dessa forma. Eu coloco aqui um href, a referência, e coloco o link para onde que eu quero que essa página, esse link faça o redirecionamento. Salvo aqui de novo. Olha como é que ele já apareceu. Formato de link, né? Então se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Já virou uma mãozinha, só de eu ter passado o mouse aqui sobre o link, virou uma mãozinha. Se eu clicar, eu vou ser redirecionado aqui para a página do Google, né? Porque no caso aqui eu coloquei Google, mas poderia ser qualquer outra página, ok? Com HTML também, o pessoal usa bastante aí, é adicionar imagem. Para adicionar imagem, coloca uma tag chamada img e coloca aqui o src igual aspa dupla e coloco onde está a minha imagem, o caminho, né? Na verdade, o caminho da minha imagem. Vamos baixar aqui na internet aqui uma imagem qualquer. Então vamos baixar aqui a imagem do instituto, ok? Onde que eu tenho que salvar essa imagem? Unidade H, onde está instalado meu champ, né? Champ htdocs. Qual é o nome do meu projeto? Aula 2.
coloca aqui, ó. Coloca o nome para essa imagem aqui, vamos chamar ela de IF. Ok? Salvo. Coloca aqui, ó, if.jpg, ok? Salvo. Vamos ver a saída lá. A nossa imagem aqui. Ok? Então fiquem atentos ao seguinte. Vamos aqui no nosso champ. Champ htdocs. Vamos lá no nosso projeto, aula 2. Aqui a imagem aqui, ó. A imagem, ela está no mesmo nível do meu index.html. Mas pode acontecer, ó, a imagem está dentro de uma pasta. Vamos colocar essa imagem aqui dentro de uma pasta. Ok? Então, quando eu acessar o navegador, vai aparecer aqui a imagem? Não vai, né? Eu tenho que falar qual que é o que? Qual que é o meu caminho, onde a minha imagem está. Então, eu coloco aqui imagem, o nome da minha pasta, barra if. Então, vamos ver a saída. Ok? Aí ele achou a saída. Além de estar adicionando imagens, outro recurso interessante no HTML são as tags form, que é possível a gente estar adicionando formulário à nossa página. Assim como vocês são habituados a verem, têm o hábito de verem aí formulários do tipo nome, e-mail e mensagem, né? Então tem lá assim, nome, e-mail e mensagem, onde a pessoa digita o nome dela, o e-mail e a mensagem, né? E tem um botão enviar, ok? Então, seguindo essa estrutura aqui, ó, o que é utilizado para estar adicionando aqueles campos? A gente usa aqui um outro tag chamado input, né? E dentro do input a gente coloca o tipo type teste, para falar que a entrada vai ser texto, ok? Então aqui, ó, o que vai aparecer no nosso navegador? Nome, né? E aqui, ó, um campo, né? Onde adiciona o nome aqui, né? Coloca um texto aqui, ok? Vocês viram que tá tudo na mesma linha, né? Para dar uma quebra de linha no HTML, a gente usa o BR, ok? Então aqui, o que a gente põe na frente de e-mail? Input, né? Um campo do tipo que texto, né? Que vai ser entrada de texto alfanumérico. E aqui, ó, existe também o text area, né? O text area, diferente do input, ele cria para nós, ó, uma caixa, tá vendo? Ele cria uma caixa, né? Que parecendo realmente lembra aquelas caixas onde você está adicionando aqui, ó, uma mensagem, né? Então é um campo input, só que bem maior, ok? Só por questão de estética, ele vai colocar aqui mais alguns BRs. Então aqui a gente pode estar colocando, né? Nome, e-mail e a mensagem. Como é que faz para enviar? Falta um botão, né? Então o botão é simples. A gente cria aqui o input do tipo submit, ok? A gente coloca um value aqui e o nome do botão, né? Enviar. Olha só como é que ficou, né? Lembra bastante aquelas páginas nossas de contato. Quando a gente visualiza aquele site, tem uma página de contato, lembra bastante, né? Então, as tag form aqui, ó,
É para quê? Para estar adicionando formulário no nosso, para estar adicionando formulário aqui no na nossa página, ok? Além de formulários, outro recurso aqui que a gente pode estar, outro recurso que é interessante usar no HTML é a tag parágrafo, ok? Então vamos abrir uma tag aqui e fechar. Vocês perceberam que eu coloquei só o P aqui, ó, e automaticamente o Sublime abriu e fechou a tag. Para fazer isso, eu coloco realmente, digito P aqui, ó, e pressiono a tecla Tab, né, do seu teclado. Aí tem uma tecla chamada Tab. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí no Google, vocês encontram isso, essa tecla no seu teclado, ok? Então aqui já essa tag parágrafo, e o que eu faço? O P já indica que é um parágrafo. O que eu faço? O que eu adiciono? Parágrafo, né? Então, se eu quero adicionar aqui um artigo onde eu tenho um título, qual que é o meu título? Vem dentro da onde? Da minha tag H1. E onde esse título eu tenho aqui um parágrafo, né? Título, parágrafo. Só que aí eu posso ter vários parágrafos, né, no meu artigo. Então essa tag P aqui basicamente é para estar adicionando parágrafo, ok? Bacana, né? Professor Magno, e agora eu tenho aqui formulários, parágrafos, links, imagens. Eu quero alterar a cor desse, eu quero aumentar essa fonte desse parágrafo aqui. Eu tô achando muito pequena. Como é que eu faço? Simples, né? Agora que entra a questão do CSS. Então, para estar adicionando, estilizando nossas páginas, aumentando aqui a fonte, a cor, o que a gente faz? A gente cria um novo arquivo. A gente vai aqui no File, New File, File de novo, Save, ou Ctrl S, e vamos salvar aqui, ó, dentro de champ htdocs aula 2, um arquivo chamado estilo.css, ok? Estilo.css. Clique em salvar e vamos incorporar esse estilo dentro da nossa página HTML. Essa incorporação ela é feita dentro do head, através da tag link, ok? Eu comecei a digitar, já dei um enter, já me apareceu tudo isso, o rel, o type e o href. Essa tag, o rel aqui indica que vai ser um arquivo CSS, vai ser o script CSS, né? E o type aqui é só falando do tipo do arquivo, que é o .css. O href é onde está esse arquivo, né? O caminho onde está esse arquivo. Então tá no mesmo diretório, né? Então utiliza aqui estilo.css. Agora, o que é que a gente pode, o que é que pode ser feito? Agora, o que é que pode ser feito? Observe. Em estilo aqui, ó, eu posso colocar aqui o meu seletor. Eu adiciono uma propriedade. Vamos colocar aqui cor, onde eu falo que a cor do meu parágrafo será vermelha. Vamos salvar aqui. Ó. Então o CSS ele serve para quê? Colocar cor, adicionar cor, estilizar a minha página, né? Colocar um fundo, como esse. Se eu quiser colocar aqui, lá tá um fundo branco. Mas eu gosto que a leitura do vermelho ela é boa no fundo preto. Então eu coloco um background black, cor, né?
horrível, né? Mas aqui só a título de ilustração. Então eu coloco um fundo aqui no meu parágrafo, um fundo preto, onde a minha cor ela é vermelha. Ah, mas está pequeno, não consigo enxergar. Então aqui no CSS, no arquivo estilo.css, o que você vai fazer? Font size, uma propriedade de fonte, né? Onde você vai colocar aqui 50 px, que é o tamanho. Ó, aumentei aqui, né, o tamanho da minha fonte, como aumentou significativamente. Então, se eu quiser uma fonte menor, 8px, olha o tamanhozinho da minha fonte. Pequeno, né? É um pouquinho uma fonte um pouco maior, 16px. Ok. O que mais é possível fazer com CSS? Vamos ver aqui. Vejam que eu coloquei aqui a tag e ele adicionou. Vejam que eu coloquei aqui só o P e ele adicionou aqui o estilo para todos os meus parágrafos. Se eu não quisesse fazer isso, eu quisesse só para esse segundo parágrafo, então eu falaria que esse parágrafo ele tem um ID, um ID único, um ID, e colocaria um nome para esse ID, chamaria aqui de único. E no meu estilo, eu escreveria dessa forma: tralha único. O que vai acontecer agora? Atualizo aqui minha página. Apenas o segundo parágrafo ele foi aplicado o estilo, ok? Se eu quisesse colocar esse estilo em todos os parágrafos, a gente pode estar usando o conceito de classe, ok? Então, basicamente, a diferença entre classe e ID é que classe eu posso estar repetindo quantas vezes eu quiser. ID não, eu só posso ter um ID no meu arquivo, ok? O ID é único, classe pode estar repetindo. Então aqui, se eu quiser colorir todos aqueles parágrafos onde tem classe, eu coloco aqui todos. Vamos estilizá-los aqui. Yellow. Vamos colocar aqui uma cor yellow. Vejam que onde tem a classe todos aqui, a cor recebeu um estilo diferente. Ok? Recebeu um estilo que cor? Amarelo. Então é muito comum em sites ou blogs vocês encontrarem ID ou classe ao invés do nome da tag aqui, né? O P. Então geralmente o pessoal coloca classe, dá um nome aqui a essa tag e coloca o estilo dela aqui no CSS. Ok? Então basicamente o que acontece? Então basicamente o que acontece? O CSS ele também tem as caixas chamadas de div. Ok? Onde você vai ter cabeçalho. Uma div aqui, é uma div aqui, cabeçalho, que tem um ID. Cabeçalho. Abriu div, fecha div, né? Tem aqui o corpo. E tem aqui o rodapé. Vamos criar uma div aqui. Ok? Então, o que vai aparecer aqui? As três caixas, né? Roda cabeçalho, corpo, rodapé. O meu cabeçalho geralmente tem o que? Tem links, né? Que são os menus. Aquela página Quem Somos,
home, quem somos, o que mais costuma ficar aqui? Contato, né? Ok. Então no cabeçalho tem o menu, certo? No corpo aqui, a gente está construindo um site. No corpo, o que costuma ficar? Os artigos, né? H1, título. Título, um artigo aqui, com um parágrafo apenas. Ok, no rodapé, os créditos, né? Então vamos ver aqui como é que tá. Ó. Então vejam o seguinte. O cabeçalho aqui, o título, parágrafo, eu tô adicionando, no HTML eu adiciono o conteúdo. Só que aqui ó como é que tá feio. Né? Um fundo branco, o trem tudo alinhado à esquerda. Como é que eu faço aqui agora? O CSS, ele vai proporcionar o que? O estilo, né? Vamos colocar aqui, ó, margem 0 alto, uma largura 500 px e uma borda. Não expliquei isso ainda não, né? Ok. Então o que que eu vou fazer aqui? Ó, no meu cabeçalho eu falei que ele vai ter uma borda, né? Aqui apareceu uma borda preta, uma largura de 500 px. Então vocês têm aqui, usar uma ferramenta aqui do Chrome só para estar medindo a régua. Tem uma largura que foi criada. Aqui a largura 500 px. E o que mais? Eu falei o seguinte, criei uma margem, né? Eu falei que vai ter uma margem 0 entre a caixa de cima e a caixa de baixo e vai alto aqui. As margens laterais elas serão automáticas e com isso eu consigo fazer aqui que a minha caixa, né, a minha div, realmente criou uma caixa aqui, ela fique centralizada. Vou apenas replicar esse código aqui, ó. Vou chamar corpo. E aqui o que? Rodapé. O que eu quero que vocês percebam é que com o HTML eu consigo estar adicionando o que? O conteúdo, né? Eu consigo dar forma, consigo criar o esqueleto. Mas para mim estar adicionando a cor da pele, a cor dos olhos, o formato do cabelo, a cor do cabelo, o que eu utilizo? O CSS, né? Para estar estilizando. O HTML ele só coloca a estrutura de como vai ser o site. Eu posso falar aqui que no meu cabeçalho vai ter um banner, né? Então, banner geralmente tem imagens. Então, vou dar uma quebra de linha aqui, colocar aquela imagem nossa lá. Tá dentro da nossa pasta imagem barra Instituto JPG. Ok? Então, se eu quiser centralizar essa imagem, aumentar a opacidade dela, diminuir, eu uso o CSS. Vocês vão ver que para mim estar fazendo aqueles movimentos que se utiliza em banners, que a imagem fica girando alguma coisa, o que eu utilizo? Eu utilizo já o JavaScript. Mas aí é conteúdo para outra aula. Ok?
Então, vamos fazer o seguinte. Encheu muito código aqui. Para melhor entendimento, vamos tirar aqui corpo, rodapé. Deixar aqui só uma div. O que é a div? Pode chamar de caixa. Então vamos fazer aqui a apresentação de algumas novas propriedades no CSS. No CSS a gente já viu que dá para mudar a cor, o fundo, colocar a borda e aumentar a fonte, né? Então vamos aqui. A nossa caixa dá para fazer o que? Color white, que é branco, um fundo black, que é preto, o tamanho da nossa fonte 25 px. Então quando a gente ir aqui no nosso site, dá uma olhada aqui, opa, tem um erro, né? Erro. Então vamos ver aqui o que aconteceu. A gente não salvou aqui o index.html. Ok, então vamos de novo. Ok, criou uma caixa, né? E aí outras propriedades interessantes no CSS, vocês percebem que a caixa ocupou toda a página nossa, né? Então a gente pode usar o widget, que é uma largura. Você determina o tamanho. Vai falar o que? Que minha caixa tem uma largura de 50 px, 50 pixels. Eu posso falar que esse widget tem uma 500 px, eu posso falar que minha caixa tem uma largura de 500 px. Se eu posso determinar a largura, eu também posso determinar o que? A altura, né? Weight. Então eu posso falar que ele tem uma altura de 500 px. O que vai acontecer? Ó, criou-se uma altura de 500 px. Ok, então eu agradeço a atenção de todos. Vamos finalizar nossa aula aqui. Então eu conto com vocês na próxima aula. Obrigado a todos.